Olá a todos, aqui quem fala é o Celso Barbieri, você está no canal do meliponicultura.org e hoje a gente traz novamente nossa convidada, a Carol Matos, para passar uma atualização do tutorial sobre sobre a autorização para instalação de ninhos isca, né? Mudaram algumas coisinhas, acho que agora está melhor para quem quer essa autorização para capturar suas abelhas sem ferrão. E a Carol vai falar um pouquinho do processo como um todo, né? Já com essas mudanças. Então, seja novamente bem-vinda, Carol. A Carol é da CDRS, né? Aqui do estado de São Paulo, da CAT, e já é aqui de casa. Vocês já devem conhecer a Carol pelos outros tutoriais, pela participação dela do nosso curso de meliponicultura e ciência cidadã. Então, seja bem-vinda, Carol, e o espaço aqui é todo seu. Maravilha, Celso, obrigada. Então, obrigada também a todas e todos que estão assistindo essa gravação. Nosso compromisso é esse, né? Manter as informações atualizadas e sempre que houver alguma alteração nos procedimentos ou até na legislação, nós traremos isso aqui para vocês com apoio do meliponicultura.org na forma de tutoriais e desses vídeos informativos. Então, como o Celso disse, houve uma mudança, né? Que o Departamento de Fauna da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente realizou no procedimento para autorização de ninho isca. Essa alteração teve o intuito de facilitar a emissão, né, e o preenchimento das informações dessa autorização, talvez, né, isso seja um indicativo de uma possível automatização desse processo, porque hoje essa autorização para a instalação de ninhos isca, ela passa por análise da equipe técnica, né? Ela não é automática como autorização de uso e manejo. Então, com essa mudança, ficou mais fácil, né? Tanto para o técnico analisar, como para o criador aí preencher as informações para a sua autorização de ninhos isca. Então, se você não assistiu ao tutorial que fala sobre autorização de ninhos isca, né? O primeiro, eu sugiro que vocês assistam, porque a primeira parte explica a legislação, né? E hoje a gente já vai partir realmente para mostrar o que mudou, então as coisas que repetirem, aí eu vou passar de forma mais rápida e, se necessário, vocês podem assistir a live anterior para ter mais detalhes, tá bom? Bom, então, como que ficou essa história? Como solicitar a instalação de ninhos isca, né? Então, assim, lembrando, você está chegando aqui agora, assista a live anterior sobre a instalação de ninhos isca, né? Pela questão da legislação, mas de uma forma geral, a abelha nativa é animal da fauna silvestre, e para capturar animais da fauna silvestre, toda a legislação federal, estadual, ela traz essa exigência de que seja apresentada, né, uma autorização que tem que ser solicitada para o órgão ambiental antes de fazer a captura dessa fauna silvestre, tá? Com a abelha nativa não é diferente. Então, aqui no estado de São Paulo, é necessário pedir autorização para a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente antes de instalar seus ninhos isca, tá bom? Bom, ela é considerada, então, uma autorização de manejo in situ, porque você vai capturar a fauna em vida livre, né? A vantagem de tudo isso é que você vai estar fazendo tudo de uma forma regular. Se você não pede autorização para instalação de ninhos isca, você está infringindo a lei de crimes ambientais, porque você está tirando fauna nativa da natureza, né? E quando você tem essa autorização, você vai ter essa fauna de uma forma regular, ela tem origem comprovada. E lembrando que essa autorização para a instalação de ninhos isca, ela já sai junto dela uma autorização para transportar o ninho isca do local de instalação dos ninhos isca até o seu meliponário, tá bom? Ela permite, então, você constituir o seu plantel e revigorar o plantel que você já tenha, colocando genéticas novas aí, né? E até, eventualmente, obter novas espécies da natureza, tudo de uma forma regular. Ela vale até 5 anos, e você que vai dizer onde você vai instalar esses ninhos isca, a quantidade deles. Para isso, você vai precisar de ter uma coordenada geográfica por propriedade e preencher a declaração de instalação de ninhos isca. Isso foi o que mudou em relação
ao procedimento anterior. Anteriormente, havia necessidade de preencher o plano de trabalho, todo detalhado, com informações sobre os ninhos isca, era pedido também o número do cadastro ambiental rural do CAR das propriedades rurais. Isso foi substituído pela declaração de instalação de ninhos isca, né? Não é mais pedido o número do CAR, vocês vão entender o que essa declaração diz, né? O que ela pede. Então, ficou bem mais simples esse processo. Né? Lembrando que sempre que for instalar ninhos isca numa propriedade de um terceiro, vocês têm que ter o aval desse proprietário, não é necessário subir nenhum documento disso no GFAL. E se for uma unidade de conservação, vocês precisam de ter autorização do gestor da unidade de conservação, porque a gente tem duas categorias de unidade de conservação, as de uso sustentável e as de proteção integral. Proteção integral você não pode tirar nem colocar nada. Então, unidade de proteção integral, vocês não vão conseguir instalar os ninhos isca, tá? São os parques estaduais, por exemplo, reservas biológicas, etc. Já de uso sustentável, dependendo do tipo de unidade de conservação e do plano de manejo, né, pode ser possível, se for, por exemplo, uma reserva de desenvolvimento sustentável, enfim, mas é necessário sempre conversar com o gestor dessa unidade de conservação para verificar se isso é possível, tá bom? Então, tenham isso em mente. No final da autorização, é necessário enviar um relatório com as capturas, como nós já mencionamos na live anterior, né? E todas essas capturas, elas são para quê? Para a constituição de plantel do meliponário. Elas são relacionadas ao meliponário, ao qual a autorização de instalação de ninhos isca está vinculada. Não pode vender ninho isca, tá? Não pode. Essas capturas são para a constituição de plantel, então todo o comércio de abelhas em ninhos isca é irregular, tá? Então não compre, não venda, porque pela legislação federal e estadual é um crime ambiental, tá? Isso está inclusive proibido na legislação federal também, tá bom? Se houver uma captura de uma espécie que vocês não desejam, existe a previsão de que o órgão ambiental, a Secretaria do Meio Ambiente, pode autorizar a transferência dessa colmeia para um outro meliponário, tá? Mas daí é um procedimento interno com o GFAL. Muito bem. Então, a vantagem de ter essa autorização é você fazer tudo certinho, você não incorrer em nenhum tipo de infração ambiental, esse seu plantel ter origem, tá? É tranquilidade para você, 5 anos, e você que vai dizer onde e quantos ninhos isca que serão instalados. E o que precisa, então, Carol? Primeira coisa, o meliponário ele já tem que ter autorização de uso e manejo, tá bom? Mesmo que você não tenha nenhum plantel, está começando hoje na meliponicultura, você precisa pedir a sua autorização de uso e manejo, vai ser aberto um processo digital. Dentro desse processo digital é que você vai pedir todas as autorizações do seu meliponário, inclusive a de ninhos isca. Por isso que precisa primeiro ter autorização de uso e manejo, tá? Depois, vai preencher a declaração de instalação de ninhos isca, vou mostrar para vocês como é essa declaração. Vocês vão elaborar uma lista com os locais de captura, então vai precisar o quê? Do endereço completo e da coordenada geográfica, que vocês pegam pelo próprio Google Maps, eu vou mostrar como, tá bom? E ter o ok aí dos proprietários das áreas, e se for uma unidade de conservação de uso sustentável, ter o ok do gestor dessa unidade de conservação também. E, como eu falei, isso é tudo feito dentro do mesmo processo, onde tem autorização de uso e manejo e está vinculado àquele meliponário, tá bom? Então, se vocês tiverem 2, 3 meliponários em endereços diferentes, né, é importante vocês terem esse cuidado de colocar autorização de ninhos isca, né, no meliponário principal, digamos, tá? Para que essas colmeias possam ir para lá. Bom, então, mais no detalhe aí. Primeira coisa, então, ter autorização de ninhos de uso e manejo, tá? Porque a de ninho isca vai ficar vinculada à autorização de uso e manejo. Preencher a declaração de ninhos isca. Nessa declaração de ninhos isca, o meliponicultor ele declara conhecer as normativas, declara saber que são proibidas a comercialização desses enxames capturados, a instalação em propriedades, unidades de conservação sem a anuência do proprietário e do gestor, e que também é proibido o abandono de ninhos iscas na natureza, tá? E a declaração, ele assume a veracidade das informações prestadas, tá bom?
Depois, é necessário solicitar pelo GFAO a autorização para manejo in situ, informando, né, preenchendo aí os campos que são solicitados, né, que é dados básicos, projeto, a equipe, as espécies, locais de destinação, e inserir essa declaração de ninhos isca no sistema. A gente vai mostrar rapidamente como faz isso. Volta para dados básicos, põe a declaração lá no anexos, né, e envia para a análise do departamento de fauna, tá bom? Aguarda a análise, eles vão se manifestar, dizendo se precisa de complementar alguma informação, ou se a autorização está aprovada. Se precisar de fazer algum tipo de alteração, vocês vão entrar na autorização de vocês, requerer a alteração, fazer as correções necessárias e submeter a análise de novo. Do contrário, se já tiver aprovada realmente, é só imprimir a autorização e instalar os ninhos isca de vocês, tá? Lembrando que sempre que for instalar os ninhos isca, estejam de posse dessa autorização, porque se houver aí uma fiscalização, se vocês forem parados pela polícia, como já aconteceu com vários colegas meliponicultores, né, vocês apenas mostram a autorização, né, e é lógico, vocês têm que estar no local que está previsto na autorização, tá bom? Evitando, assim, problemas com a polícia ambiental. Bom, então essa é a declaração de ninhos isca, tá? Declaração de instalação de ninhos isca vem para substituir o plano de trabalho que existia antes, tá? Ela é bem mais simples. Então, por isso que eu sugiro que vocês assistam a live anterior que não assistiu, na qual eu informo sobre a legislação. Bom, então, primeira coisa, ela tem que ser preenchida, tá? Tem o modelo, vai ficar disponível também lá no link do meliponicultura.org. Vocês também podem baixar esse modelo lá no GFAO, no módulo Meliponicultor, né? Lá na parte que tem modelos de declarações. Se vocês não tiverem acesso à impressora, vocês podem fazer essa declaração de próprio punho, desde que com uma letra legível, tá? Faz a declaração de próprio punho numa folha, tira uma fotografia nítida e essa imagem vocês podem subir no GFAO, tá? É outra forma aí de facilitar também a vida de vocês. Mas, se vocês tiverem impressora, né, vocês imprimem, assinam, podem fotografar ou escanear. Bom, quanto ao conteúdo, né, o que ela diz? Vocês põem o nome do meliponicultor, né, então, eu, Maria José da Silva, CPF 123445, declaro ser responsável por conhecer as normativas existentes para a captura de abelhas nativas sem ferrão de vida livre e estar ciente de que responderia administrativa e penalmente por informações falsas, omissas ou diversas daquelas que deveriam constar em documentos públicos ou particulares. Declaro também que tenho ciência de que é proibida a comercialização de enxames capturados por meio da instalação de ninhos isca autorizados, a instalação de ninhos isca em propriedades particulares e públicas, bem como em unidades de conservação, sem o consentimento prévio e expresso dos proprietários ou gestores ou responsáveis pela área, e também é proibido o abandono de ninhos isca vazios em ambiente natural. Coloque a data, assina, tá? Vejam que existe agora também essa informação, né, sobre o abandono de ninhos isca vazios em ambiente natural. Lembrem-se que os ninhos isca, né, eles são feitos de material que ele não é decomposto, não é um material biodegradável, então é material poluente, né, e quem polui é responsável pela poluição, digamos, né, pelo material que é gerado. Então, o meliponicultor não pode dizer que ele quer proteger a natureza, que ele quer proteger as abelhas nativas sem ferrão e largar material plástico na natureza, tá? É um contrassenso. Então, lembre-se, sempre retirem seus ninhos isca, né? Essa retirada tem que ser feita durante o prazo de vigência da autorização, senão vocês até estão infringindo a própria autorização. Não deixem material na natureza, né? Esse material vai prejudicar as árvores, vai prejudicar os outros animais, né? De repente, vocês podem capturar uma colmeia de abelhas no ninho isca, que é apenas um receptáculo, né? Temporário, não é um local adequado para a colmeia ficar tanto tempo, tá? Para essa colônia de abelhas ficar tanto tempo. Então, sejam responsáveis e retirem da natureza os ninhos isca, tá bom?
Bom, então, rapidamente, no sistema, como é que faz? Depois de preencher a autorização, né, essa declaração de instalação de ninhos isca, vocês vão logar, né, clica lá no login, usuário, que é o CPF e a senha. Se tiver esquecido a senha, vem aqui em esqueceu a senha, e vocês vão receber no e-mail o caminho para recuperá-la. Muito bem. Acessem o GFAL, clicando na patinha do animal, e daí no módulo meliponicultor, clicando na abelhinha, tá? Vejam que aqui tem os avisos, né? A lista das abelhas que compõem a lista aí das espécies consideradas autóctones do estado de São Paulo. Tem o manual de como preencher as informações. Quem preferir seguir o manual ou ter no apoio pode ter também. As declarações estão aqui em modelo de declaração. E esse modelo de relatório, que é uma planilha em Excel que vocês podem salvar também, para ir preenchendo essas informações, porque esse relatório tem que ser enviado ao final da vigência da autorização. Ele que vai dizer o que foi capturado, onde, enfim, ele fecha o ciclo, tá bom? Bom, vocês vão fazer o quê? Clicar aqui em empreendedor. Quando vocês clicam em empreendedor, o Chefal mostra todos os empreendimentos que estão relacionados a vocês, né? Vocês vão clicar naquele meliponário no qual vocês querem pedir autorização para a instalação de ninhos isca. Muito bem, vão acessar aqui o empreendimento, né? Aqui os dados estão obliterados aí para não aparecer as informações, e vão clicar em autorizações, né? Então, aqui em autorizações, já vai ter a lista das autorizações que existam, né, para o meliponário de vocês. Então, de repente, já pode ter alguma autorização de um transporte que vocês fizeram, já tem autorização também de uso e manejo, enfim. O que vocês vão fazer? Vocês vão pedir uma nova autorização, que agora é autorização para instalação de ninhos isca. Então, como é que faz isso? Aqui, nessa lista suspensa, né, selecione a autorização. Vocês vão selecionar cativeiro, autorização manejo in situ. O sistema vai pensar um pouquinho, né? Vai trazer algumas informações, ou pode não trazer nenhuma linha, se vocês não tiverem nenhuma autorização nesse sentido. E vão clicar em mais novo, tá? Então, cativeiro, autorização, manejo in situ, mais novo. Muito bem, vai aparecer essa telinha, né? O número do processo. Vocês vão preencher aqui, finalidade. Vão selecionar constituição de plantel de meliponários. Objetivo do manejo in situ, podem colocar revigoramento, tá? A descrição da finalidade, vocês precisam escrever alguma coisa. E essa é a sugestão do texto. Captura de abelhas nativas por meio de ninhos isca instalados nos municípios. Daí vocês vão colocar os municípios onde vocês vão instalar os ninhos isca, tá? Nesse caso do exemplo é São Paulo, Indaiatuba. Sob a responsabilidade do meliponicultor ou da meliponicultora, vocês vão pôr o nome de vocês. Para a constituição, revigoramento, ampliação de plantel, tá? Vocês coloquem aí a melhor opção. Consultor responsável, vocês vão selecionar o nome de vocês e vão clicar em atualizar requerimento. Ele vai abrir novas abas. Agora abriu projetos, anexos, documentos e mensagens, tá bom? A gente vai na aba projeto. Aquela declaração de ninhos isca, depois a gente vai colocar nessa abinha anexos do lado de projeto, tá? Então, clicando em projeto, ele abre subabas, ele abre subaba equipe, espécies, locais, destinação, relatórios, relatório e anexos. Muito bem, então vamos começar com equipe. Em equipe, vocês vão clicar em mais novo, equipe de técnicos, né? Vai abrir essa pequena aba, vocês vão colocar o CPF de vocês, clicar em confirmar, o sistema vai buscar os dados, né, desse CPF e vai trazer. Todo mundo que for trabalhar com vocês no meliponário de vocês para instalar ninhos isca, então de repente o esposo, a esposa, o filho, a filha, é bacana inserir essas pessoas, né? Só que para elas aparecerem aqui, para o sistema achar o CPF delas, elas têm que ter login e senha, tá? No SIGAM. Então, se você quer incluir pessoas na equipe de vocês, peça para as pessoas da família fazerem o login e a senha no SIGAM para que o CPF apareça aqui. Muito bem, colocou o CPF, clicou em confirmar, o sistema vai trazer essas informações da pessoa, tá? Vejam se está tudo certinho. Cliquem em atualizar e daí vai aparecer especialidade e anexo. Vocês vão aqui em especialidade
e vão colocar o quê? Meliponicultor como especialidade e função também meliponicultor. Não precisa preencher descrição, RP, nada disso. É só especialidade meliponicultor, função meliponicultor. Vão clicar em atualizar. Muito bem. Essas outras informações é só para um caso de ser, por exemplo, um meliponário de uma faculdade, de um local de pesquisa e ter um responsável técnico, tá? E daí precisa de preencher essas informações. Não precisa ter responsável técnico para um meliponário comum, tá? É só preciso de pesquisa, enfim, tá bom? Então, preencheu aqui especialidade e função, clicou em atualizar. Muito bem, e agora, Carol, o que a gente faz? A gente vai aqui na aba espécies. Na aba espécies, o que a gente vai colocar? Vai vir aqui no selecionar espécie, gênero, a gente vai colocar família. E aqui na lista vai selecionar família Apidae, né? Que aqui a grafia é Apidae, mas se pronuncia Apidae. Muito bem. Como a gente não sabe que abelhas que nós vamos capturar, né? É selecionada a grande família Apidae, né? É sempre uma surpresa o que a gente vai capturar. Então, a gente não consegue especificar o que vai ser capturado, colocamos família Apidae. Muito bem. Metodologia de captura, vamos selecionar a opção ninhos isca e limite da coleta, vocês vão colocar a quantidade total de ninhos isca que serão instalados ao longo de 5 anos em todas aquelas propriedades que vocês vão informar nessa autorização. Quando a autorização sair, ela vai sair para essa quantidade total, para aqueles locais que vocês informaram na autorização. Então, vocês só podem instalar naqueles locais da autorização e, no máximo, ao longo desses 5 anos, essa quantidade total informada, tá? Tenham bom senso na informação da coleta, dessa quantidade de ninhos isca, né? Que vão ser colocados por várias razões, né? Essas colônias capturadas, elas vão para o meliponário de vocês. Essas colônias capturadas, elas não podem ser comercializadas. Sempre existe um risco de capturar muitas jataís, isso está provocando um desequilíbrio ecológico em alguns locais. Nós sabemos que as jataís são espécies territorialistas, elas não aceitam outras colônias próximas a elas, então se vocês têm limite de espaço, né, não adianta vocês colocarem 50 ninhos isca e capturarem ao longo de 5 anos, de repente, sei lá, 40 jataís, 30 jataís, e não terem onde colocar essas jataís, porque elas têm que ir para o meliponário de vocês, vocês não podem se desfazer dessas espécies, tá bom? Então, tenham bom senso aí nessa quantidade de ninhos isca que vocês vão pedir, tá? Mas, de qualquer forma, digamos que assim, fossem 5 propriedades, né, que vocês vão instalar, e são 5 anos. Digamos que para cada propriedade, vocês fossem instalar 30 ninhos isca. Bom, então 30 vezes 5 vai dar aí 150 ninhos isca, né? Ao longo desse período, né? Então, o que acontece? A gente vai ter uma quantidade grande, isso ainda vai ser vezes 5 anos, tá? Então, 30 ninhos isca para 5 propriedades, né? Já são aí 150 ninhos isca. Vezes 5 anos, então vão ser 750 ninhos isca no total, tá? Então coloquem essa informação aí, tá? Ah, mas Carol, na verdade, então é muito, eu não vou precisar de tanto, tá? Eu preciso de 10 ninhos isca por propriedade, são 5 anos, então vamos lá, daí muda, né? 10 vezes 5, 50, vezes 5 anos, 250. Então, esse número de 250 aqui vai ser colocado aqui, tá bom? Bom, então colocou o número total aqui, que é o limite de coleta. Vocês vão clicar em mais adicionar. Ah, mas Carol, e se eu não instalar tudo isso? Não tem problema. O que você não pode fazer é instalar mais do que está previsto na sua autorização, tá bom? Bom, então colocamos aqui a quantidade total, clicamos em mais adicionar. Vamos agora aonde? Aqui, né? Vai ficar depois preenchido assim, ó, família, feed, ninhos isca, a quantidade total. Vamos em locais, tá? Em locais a gente vai informar onde serão instalados esses ninhos isca. Muito bem. Então, quando a gente chegar aqui, é só clicar em mais novo. Vai abrir essa outra telinha. Vamos informar o município. Tá? Então, coloquem aqui o município, nesse caso, São Paulo, né? Identificação do ponto. Vocês põem um número, né?
ponto 1, meliponário, ponto 2, casa da mãe, e assim vocês vão fazendo para cada um dos lugares, tá bom? Então, pode ter no município mais de um local, só que vocês têm que ir informando esses detalhes, tá? Porque cada local tem uma coordenada, tá? Então, cada propriedade, vocês vão informar uma coordenada. Não é cada ninho isca, tá? É cada propriedade. Então, digamos que eu vou instalar nos 5 sítios lá, né? Cada sítio vai ter a sua coordenada. Eu sugiro sempre colocar o meliponário como um local de captura também. Às vezes acontece, tem uma caixa racional que está lá deixadinha de canto, ou o ninho isca que está lá também, acontece da gente capturar no próprio meliponário. Então, sempre incluam aí o meliponário de vocês nessa lista, tá? Vão colocar as coordenadas, essas coordenadas nós pegamos pelo próprio Google Maps, tá? É só substituir o ponto que sai lá na coordenada por vírgula, né? A gente explica direitinho isso na primeira live, tá? E vão colocar aqui atualizar. Ah, Carol, mas eu posso colocar, tem um sítio lá em Minas Gerais, tem um sítio no Rio de Janeiro, eu tenho um sítio lá no Mato Grosso. Eu posso colocar? Não. Não. Todo esse processo é só para coisas realizadas no estado de São Paulo, tá? Se você tem aí propriedades em outros estados, você tem que entrar em contato com o órgão ambiental dos outros estados para saber quais são os procedimentos lá. Tudo aqui que eu falo é só para o estado de São Paulo, tá? Muito bem. Então, nós vamos fazer isso para cada um dos locais de captura, tá bom? Sempre informando o município, identificando o ponto e colocando as coordenadas. Então, digamos que se esses 5 sítios fossem aqui no município de São Paulo, vocês colocariam São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, e as respectivas coordenadas, que vocês conseguem pegar pelo Google Maps informando o endereço. E como que pega, então, essa coordenada? Bom, vocês vão entrar lá no Google, colocar o endereço que vocês querem, né? O nome da rua, o número. Depois vocês vão dar o Enter, né? E vão aqui acessar essa opção Maps. Então, vão clicar aqui na telinha. Vai abrir lá certinho a localização. Vocês vão ver que aqui, onde a gente põe o www, aqui pro finalzinho tem um arroba, daí tem um número, menos 23.5615.365. Menos 46.704.42701 até esse segundo ponto, tá bom? Essa é a coordenada, tá? Esse arroba quer dizer que é um local. O que vocês vão fazer? Esse menos 23 e o menos 46 são os números que vocês vão usar. Vocês vão trocar esse ponto que aparece, então menos 23,56 por vírgula. Menos 23,56, 15, 30, 53, 65. Vocês vão copiar isso e vão colocar lá no sistema, tá? Então, o menos 23, ele é a nossa latitude, e o menos 46, ou menos 45, menos 44, dependendo do local que você tiver aqui no estado de São Paulo, vai ser a longitude, tá bom? Então, é só isso, trocar o ponto por vírgula. O sinal de menos, ele tem que ficar. Na hora que você for copiar, copie também o sinal de menos, tá? O menos vai dizer para o sistema que vocês estão na metade aqui leste, metade, desculpa, oeste, né, do nosso globo terrestre, e que vocês estão no hemisfério sul, tá bom? Então, estamos no oeste e no sul, nesse quadrante aqui do nosso globo terrestre, né, da nossa Terra redonda. Então, vocês estão aí, estamos todos nesse local, precisamos colocar o menos para dizer para o sistema que estamos nesse local. Muito bem. E aí, o que a gente vai fazer agora? Informamos, então, todas as coordenadas de todos os locais. Vamos clicar aqui em destinação e vamos dizer para onde vão esses ninhos isca que forem capturados. Se eles estiverem com animais vivos, se eles só estiverem com material biológico, né? Quando o ninho isca começou a ser colonizado e não foi para frente, ou se os animais estiverem mortos, às vezes aconteceu alguma coisa e só tem abelhinha morta dentro do ninho isca. A gente vai dizer para onde vai isso, tá? Então, vamos clicar em mais novo destino, né? Vai trazer aqui essa telinha. Vamos seguir essa sequência, tá? Vivo, depois material biológico e depois morto. E daí a gente consegue reaproveitar as informações do vivo no material biológico. Então, vou mostrar como. Então, aqui no selecione a espécie, vocês vão clicar e vai trazer a família Apide, tá bom?
Ignorem esse negócio que está escrito aqui, tá? Vai trazer família PID, o sistema. Situação do animal, vocês vão colocar vivo. Tipo de destino, vocês vão colocar meliponário. Nome do destinatário, vocês vão colocar o nome do meliponário de vocês, tá bom? Daí tem que escrever meliponário Iguaçu, meliponário Terra Dourada, enfim. Endereço completo, vocês vão colocar o município, né, do meliponário, endereço completo do meliponário e a identificação do local de destino também. Coloquem meliponário, endereço completo. Vão colocar as coordenadas do meliponário aqui e vão clicar em mais adicionar. Quando vocês clicarem em mais adicionar, o sistema vai pensar um pouquinho e vai trazer a mesma tela de novo. Ele já salvou o que vocês colocaram. Vocês vão fazer essa nova tela com as mesmas informações, vocês vão reaproveitar para material biológico, tá? Então, o que vocês vão fazer? Ó? Espécie, vai estar lá, família PID, situação do animal. Daí vocês vão selecionar essa opção material biológico. Tipo de destino, vocês vão colocar meliponário. Na verdade, o sistema já vai ter trazido, vocês vão reaproveitar a informação, por isso que eu falei para seguir a sequência, né? Vivo, material biológico e depois morto. Mantenha a coordenada, mantenha o endereço e clique em mais adicionar. Daí ele vai jogar lá para a pastinha e vai trazer a mesma tela de volta. Daí sim a gente vai mudar, que agora essa última destinação são os animais mortos, né? E daí, o que a gente vai colocar? Bom, família PID já estava, situação do animal, a gente vai mudar para morto, e daí sim a gente vai mudar todas as informações, tá? Tipo de destino, a gente vai pôr aterro sanitário, tá? Selecionem lá, aterro sanitário. Nome do destinatário, apaga tudo e coloca aterro sanitário. Município, é o município do Meliponário, tá? Endereço completo, vocês vão tirar tudo que vocês tinham colocado e vão escrever assim, ó, aterro sanitário conforme serviço de coleta municipal. Identificação do local de destino também, aterro sanitário conforme serviço de coleta municipal. As coordenadas, vocês apaguem, tá? A gente não sabe a coordenada aí do aterro, tá? Cada município tem o seu destino, então é só apagar e clicar em mais adicionar. Muito bem. Daí aparece sempre esse recadinho, né? Destinação adicionada com sucesso. Então, a gente vai ter concluído essa etapa. E daí vai para onde? Vai para a subaba anexos, né? Nessa subaba anexos, vocês vão em mais arquivos anexados e vão subir aquela declaração de ninhos isca que a gente falou lá no começo, tá? Então, vamos vir aqui, ó. Título do anexo. Então, clicou primeiro, né? Em mais arquivos anexados, ele abre a telinha, título do anexo. Declaração para instalação de ninhos isca. Coloque a informação. No tipo de anexo, é só selecionar essa opção na lista suspensa, declaração para instalação de ninhos isca. Responsável, coloque o nome de vocês. Peguem o arquivo aqui, que tem que estar salvo no computador, tá? E cliquem em atualizar. Muito bem, então ele vai subir essa informação lá. E aí, Carol? E aí a gente vai aplicar uma redundância, porque são alguns bugs que o sistema dá. A gente preencheu aqui a subaba anexos, né? Subimos a declaração de instalação de ninhos isca nessa subaba anexos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar a mesma declaração na aba anexos de cima, que fica do lado de projeto, tá? Então, assim, isso é só para evitar o bug que tem no GFAL. Muito bem. Vamos lá, então. Clicou em anexos, mesmo procedimento. Mais arquivos anexados. Título do anexo, declaração para instalação de ninhos isca. Tipo de anexo, declaração para instalação de ninhos isca. Nome completo de vocês. Selecionem o arquivo no computador, então atualizar. A declaração, então, ela está em dois anexos. No anexo de cima, no anexo de baixo. Muito bem. E aí, Carol, o que a gente faz? Voltem aqui para a aba de cima, dados básicos, né? Vão clicar primeiro em atualizar requerimento. Quando vocês clicam em atualizar requerimento, ele salva tudo. É como se estivesse jogando um videogame, né? E clicasse em salvar. Ele salva todo o progresso. Muito bem. Cliquem em verificar problemas. O sistema vai verificar se ficou faltando alguma coisa, tá? Geralmente, se você não coloca esse anexo em cima, do lado de projetos, ele vai dizer que tem problema, por isso que eu estou falando para colocar, que é para evitar esse bug específico, tá bom? Bom, depois disso, então, vão clicar em requerer análise, tá? Então, atualizar requerimento, verificar problemas e, por último, requerer análise. Quando vocês clicarem em requerer análise, depois vocês vão apertar OK. Daí sim, essa
todo esse preenchimento, esse requerimento da autorização vai lá para o departamento de fauna. Eles só vão receber para analisar se vocês clicarem em requerer análise, tá bom? Então, é quando vocês terminam, opa, jogam a bola lá para ele. Daí o técnico lá vai receber na máquina dele a notificação que tem um projeto para análise e eles vão fazer essa análise, tá? Quanto tempo demora, Carol? Depende da demanda que eles têm lá. 2 semanas, 3 semanas, 1 semana, tá? Então, é o prazo que eles têm lá. Se vocês tiverem dúvidas, é só mandar um e-mail para eles para perguntar o que vocês têm dúvida aí, tá bom? Muito bem. E daí, Carol, eles vão entrar em contato por e-mail para informar que a autorização foi emitida ou se tem alguma necessidade de correção. Mas também vocês podem verificar isso clicando em mensagens. O mesmo e-mail que eles vão mandar para vocês vai aparecer aí em mensagens, tá bom? Bom, e daí vai ter aqui um ícone, né, que vai ter uma cartinha, vai estar escrito lá informações complementares, ou vai ter um ofício, ou autorização emitida, enfim, vai ter alguma informação. Vocês vão clicar lá, vai abrir essa telinha com a mensagem para vocês, tá? Vai ter alguma orientação. Se tiver autorização ou informação técnica anexada, vai aparecer logo aqui em cima, né? O arquivo grifado, vocês têm que clicar para baixar, tá bom? E daí é só seguir as informações, as orientações dos técnicos. Se tiver, então, essa necessidade de correção, depois de vocês receberem por e-mail, vocês têm que abrir a informação técnica e ler o que eles estão pedindo, ou aqui nessa abinha mensagens, ver o que eles estão pedindo também. Vocês vão entrar no requerimento de vocês, da autorização de ninhos isca, e vão clicar em requerer alteração, tá bom? Lembra que antes a gente tinha, antes de mandar para análise, estava assim, né? Atualizar requerimento, verificar problemas, requerer análise. Depois que a gente manda para análise do técnico, só fica disponível para a gente cancelar e requerer alteração, tá? Se ele pediu para corrigir, o que eu vou fazer? Eu tenho que requerer alteração, senão eu não consigo alterar o que está pedindo, tá? Clicam então requerer alteração, na hora mesmo o sistema já libera para vocês mudarem, tá? E daí é só realmente ir onde eles pediram para corrigir a informação, aba projeto, subabas destinação, subaba locais, enfim. É só seguir a receita que eles vão passar para vocês, fazer as correções necessárias. Depois que vocês fizerem essas correções, lembrem de voltar para dados básicos, clicar em atualizar requerimento para salvar todo o progresso e daí, de novo, vocês mandam para requerer análise para eles apreciarem aí o que vocês corrigiram, tá bom? Ah, Carol, mas eles não pediram, só disseram que foi emitida autorização. Onde eu imprimo a minha autorização? Vocês vão vir aqui, ó, tá? Lembra aquele menuzinho do lado? Tem todas as autorizações do meliponário aqui. Vocês vão ver que a de vocês, quando já tiver autorizada, vai aparecer aqui como emitida autorização, tá? Se não tiver nessa situação, vai estar requerida informação complementar, vai estar em análise, vai estar aguarda a manifestação superior, quando eles mandam para a chefia deles assinar, enfim. Se tiver tudo ok, vai estar escrito emitida autorização. É só clicar no ícone de impressora, né? O sistema vai abrir uma nova janela com a autorização para vocês imprimirem. Se vocês estiverem com bloqueador de pop-up ativo, vocês têm que desativar para permitir que ele abra essa janela, tá? Imprimam a autorização de ninhos isca. Sempre que vocês forem instalar o ninho isca, leva autorização. Quando vocês forem buscar o ninho isca, também levem essa autorização, porque ela sai escrito nela autorização de transporte, do local de captura para o meliponário, tá? O que eu sugiro? Guardem ela num plástico, daqueles plásticos mais grossos de pasta, tá? Ou plastifiquem. Por quê? Quando a gente põe na mochila para instalar ninhos isca, a gente está em ambiente natural, pega a umidade, a gente derruba a água, às vezes chove. Se ela está plastificada, não vai borrar tinta, tá? Ou se ela está bem embaladinha lá no saquinho. Então, tenham esse cuidado, tá bom? Lembrem que vocês estão tirando fauna da natureza. E essa autorização é o que permite que vocês façam isso. Então, se vocês forem parados pela Polícia Ambiental, essa autorização que resguarda a situação de vocês, tá bom? Evitem dor de cabeça. Muito bom. Lembrando sempre, né, que esses ninhos isca capturados, eles não podem ser vendidos, tá? Eles são matrizes para multiplicação. A multiplicação delas, sim, né, os ninhos filha, digamos, vocês podem comercializar, podem transferir para outro meliponário, mas as matrizes não, tá bom?
E essa é a carinha da autorização, então. Ela sai lá com um número, uma data de validade, tem o CPF e o nome de vocês vinculado, tem também os dados do meliponário, quem participa da equipe, né? Então, vocês vão com esposa, com esposo, namorado, namorada, é bacana, é importante, é necessário ter essas pessoas na equipe técnica, tá? Porque elas vão estar fazendo atividade na natureza com vocês. Tem todos os locais aqui que estão autorizados para captura, tá bom? E para onde vai, né? Material biológico, abelha viva, e no caso de abelhas mortas, tá bom? Então, ela traz todas essas informações para vocês. Tem a base legal e tem um código de autenticação também. E depois, Carol, capturei e agora eu preciso colocar no GFAL, né? Então, depois que vocês fizeram a transferência dos ninhos isca para as caixas racionais, depois de passado todo o tempo, a gente tem um tutorial explicando direitinho isso, não se esqueçam, né? De colocar essas colmeias aqui no GFAL, depois de fazer a transferência para a caixa racional, e nessa abinha anexo, vocês também subam aí a própria autorização de ninhos isca, né? Essa aba anexo geral é aquela que nós colocamos o documento de anistia, né? Lembram? O documento de anistia? Então, agora, os enxames que vocês capturarem pela autorização de ninhos isca, o documento de origem deles vai ser a autorização de ninho isca, não vai ser mais o de anistia. Então, você tem que subir esse documento de ninho isca aqui nessa aba anexo, onde tem documento de origem aí das colmeias que vocês capturaram, tá bom? Então, lembrando aí de sempre colocar as colmeias no GFAL, né? Depois que vocês fizerem a transferência, coloquem a espécie, o código, né? E daí a data em que elas vieram para o meliponário, estado dos animais vivo, a origem é captura autorizada, o documento de origem é autorização de instalação de ninho isca de vocês têm que colocar aqui a autorização de manejo in situ, o número dela certinho, país de origem Brasil, o município onde vocês fizeram a captura, tá bom? Muito bem. Façam isso para todas, cliquem em atualizar. E é importante lembrar de sempre atualizando também aquele arquivo em Excel que vocês baixam lá do GFAL, que tem que ser entregue no fim da autorização de vocês. Essa informação que está aqui no GFAL, ela tem que ser a mesma informação lá do relatório, tá? Então, não esqueçam de trabalhar as duas coisas. Lembrem também, de, depois de fazer a transferência do ninho isca para a caixa racional, de marcar, né, a caixa racional com o mesmo código que está lá no GFAL e de preencher o relatório, né, que a gente está comentando, que é aquele arquivo em Excel, né? Então, assim, não preencham depois, preencham ele sempre que for instalar o ninho isca, que for retirar o ninho isca, vocês vão ter a informação sempre atualizada, tá? Carol, mas eu não sei trabalhar nesse Excel. Então, anotem essas informações num caderninho, tá? E depois, só não deixem de anotar, tá? Depois, vocês preenchem no Excel, pedem ajuda para alguém preencher o Excel, mas tenham essas informações anotadas no caderninho. A identificação do ninho isca, que pode ser um número, 1, 2, 3, 4, 5, quando vocês instalaram, quando vocês recolheram, o nome do local onde foi instalado o ninho isca, né? Esse cara aqui não precisa preencher mais. E as informações, né, que tem que constar, então, tá? Então, já falamos da identificação do ninho isca, quando ele foi instalado, quando ele foi retirado, o local, a data, o SICAR, que não está sendo mais pedido pelo Departamento de Fauna, aquelas coordenadas lá desses locais. Esse datum sigas não precisa de colocar nada. Gênero, então aqui é o nome científico, tá? O gênero é a primeira palavra do nome científico, então, e depois tem o nome popular, né? Então, digamos que esse ninho isca 1 foi instalado no dia 30 de julho de 2018, foi tirado no dia 4 de outubro de 2021, foi para o meliponário, tem lá as coordenadas, né? Do local onde foi instalado, que foi no próprio meliponário. Foi capturada uma jataí, que é uma tetragonisca angústula, gênero tetragonisca. É exótica para o estado de São Paulo? Não. Como que estava o ninho isca? Com abelhas. Para onde foi? Para o meliponário. Daí teve um problema, esse enxame definhou. Se teve algum problema, você vai colocar lá em observações. Então, cada linha desse relatório vocês vão preencher com as informações de captura, a espécie que foi capturada e o que aconteceu, né? Então, se estava com abelhas,
se o enxame definhou, se não tiver acontecido nada, é só deixar sem preencher, tá? Porque às vezes acontece de ter alguma questão. Então, digamos que vocês capturaram o ninho isca, foram lá, recolheram o ninho isca depois de tanto tempo. Na hora que chegou lá para transferência, quando vocês foram só retirar, vocês verificaram que não tinha abelha lá. Então, se for o caso de não ter abelha, aqui, dado sobre a espécie capturada, vocês deixam em branco e no campo observações vocês vão colocar ninho isca vazio, ninho isca não continha abelhas, continha formigas, tá? Então, aqui vocês vão detalhar o que aconteceu, tá bom? Quando precisa de mandar esse relatório? Quando a autorização vencer, tá? Então, ela vale 5 anos, na data de vencimento dela, vocês têm que mandar esse relatório, tá? Então, onde vocês vão mandar? Vocês vão mandar no GFAL também. Vocês vão vir aqui, então, projetos, relatório, mais arquivos anexados, tá? Essa aqui é a única aba, digamos, né, que fica aberta para vocês mexerem depois que a autorização foi emitida. Depois que a autorização foi emitida, vocês não conseguem mexer em mais nada. Só nisso, tá? No relatório. Vocês vão clicar aqui em mais arquivos anexados. A data vai estar, a data que vocês forem dar a entrada aqui. O título do anexo, relatório final, autorização de captura, instalação de ninhos isca, né, para construção de plantel. Vão carregar o arquivo, que é o próprio arquivo no Excel, e clicar em atualizar. Ó, ele fica certinho aqui e pronto. Feito isso, vocês cumpriram todo o rito, aí passaram as informações para o departamento de fauna e está tudo certo. Qualquer dúvida que vocês tenham, né, crítica, sugestão de melhoria, vocês podem mandar diretamente lá para o departamento de fauna, tá? Dúvidas sobre a autorização em si, tá demorando, aconteceu alguma coisa, não entendi o que eles estão pedindo. É só mandar para esse e-mail aqui, ó, cfb.fauna.manejo@sp.gov.br. Coloquem o departamento de fauna em cópia, cfb.fauna@sp.gov.br, tá bom? Que eles vão orientar vocês, tirar as dúvidas e conseguir solucionar ou até endereçar ações aí para sugestões de melhoria de vocês, tá bom? Também tem o contato aqui da Secretaria de Agricultura, né? Sistema GEDAV, e sempre que tiver episódio de doença, morte de abelhas, não esqueçam de mandar e-mail para o pesabelhas.cda.sp.gov.br ou fazer notificação pelo sistema Sisbravet, conforme as orientações que nós temos aqui no meliponicultura.org. Tem uma live aqui sobre cria pútrida europeia, a segunda parte dela fala exatamente sobre essa notificação. Tá bom? Também tem meu e-mail à disposição, carolinasp.gov.br. Então, espero que vocês tenham entendido aí. O que mudou foi mais para facilitar. Sai plano de ação, sai plano de trabalho, entra a declaração para a instalação de ninhos isca, fica mais fácil, são menos informações, tá? E assim vocês conseguem pedir autorização de vocês, por 5 anos ficam aí tranquilos em relação a isso, tá? Então, dúvidas, sugestões de novos vídeos, não esqueçam aí de mandar e-mail para a gente, de colocar também aqui nos comentários, né? Toda semana eu vou passando aí para ver se tem alguma dúvida, vou respondendo e assim vamos levando aí mais informações, mais orientações para você em parceria com meliponicultura.org, sempre com qualidade e atendendo às necessidades da meliponicultura do estado de São Paulo. Então, obrigada novamente, Celso, meliponicultura.org aí pela acolhida, pela disponibilidade e obrigada a todos aí que assistiram. Continue trabalhando aí para termos uma meliponicultura mais forte e sempre mais sustentável. Obrigada. Obrigado, Carol. É legal ver que o processo vem evoluindo, né? Ele já foi atualizado. Então é isso, o feedback dos meliponicultores é extremamente importante para os processos, né, todos evoluírem. Então é esse engajamento que faz a diferença, é bom para a atividade como um todo, ter tudo registradinho é sempre bom. E novamente gostaria de agradecer você, Carol, por esse auxílio, por passar esse conhecimento aqui para todo mundo. Sempre que tiver alguma atualização, já sinta-se convidada. Queria agradecer todo mundo que está assistindo, pedir para vocês passarem para os seus amigos meliponicultores,
para os seus amigos iniciantes, né? Porque muita gente começa por aí, pelo Ninho Isca. E, bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, coloca aqueles... comenta o que você achou do vídeo. E é isso, até o próximo vídeo e valeu! Valeu, pessoal. Obrigada. Até a próxima.